Fala, turma, excelente dia, tarde ou noite, depende sempre da hora que você está vendo esse vídeo. E é o seguinte, estamos aqui no laboratório da Scala e um dos temas que eu tenho gravado vídeo nos últimos dias e na última semana é sobre o livro Mito do Empreendedor. Como eu comentei algumas vezes, eu estou estudando esse livro porque eu vejo que é uma necessidade que eu tenho aqui, uma realidade que eu vivo hoje e é uma necessidade que eu tenho, que eu estou estudando e estou compartilhando com vocês aqui um pouco dos aprendizados que eu tenho tido e também vou começar a compartilhar o que eu estou fazendo, tá? Em relação a essas coisas. Hoje eu vou falar sobre um aprendizado, mas essa semana a gente vai ter conteúdo sobre o que estou fazendo já aqui na Scale, que já são aplicações do conteúdo que eu consumi no livro. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre o protótipo de franquia. Como eu comentei nos últimos vídeos, esse livro ele fala muito sobre a construção de um negócio maduro, né? Um negócio maduro que começa já maduro, ele não amadurece com o tempo. Empresas grandes como o McDonald's, ele cita inclusive no livro, já começam com cabeça de negócio grande, né? Ele não começa, já começa estruturado com processo como se fosse grande. Então, é um pequeno negócio que já nasce como se fosse um grande negócio. Beleza? E quando a gente fala de protótipo de franquia, quando ele fala de protótipo de franquia, ele basicamente está sugerindo o seguinte, que nós, como donos de pequenos negócios e empreendedores, construamos um protótipo de franquia. Não significa necessariamente que você vai franquear o seu negócio, mas qual que é a mentalidade? A mentalidade é construir um pequeno McDonald's, vamos chamar assim, pelo menos é assim que eu estou pensando aqui, né, comigo mesmo. Então, qual que é a ideia de construir um pequeno McDonald's? Qual que é o grande segredo, a grande chave do McDonald's, né? Aí você vai falar assim, o negócio imobiliário. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando do negócio em si dos hambúrgueres, né? Qual que é o grande negócio, né? O fato é que se a gente vai no McDonald's aqui em São Paulo, ou se eu vou no McDonald's lá em Curitiba, onde eu morei também um período, ou se eu vou no McDonald's fora do Brasil, eu vou encontrar a mesma coisa. Os mesmos lanches, com os mesmos processos, com os mesmos padrões e a mesma qualidade. É óbvio que às vezes de um McDonald's para o outro pode ter uma diferença, pode ter outra, pode ser. Mas a gente sempre vai encontrar padrão no que está acontecendo no McDonald's. E o que é bizarro? Hoje, deixa eu pesquisar aqui porque eu não tenho clareza de quantas lojas são. Quantas lojas existem do McDonald's hoje? Turma, hoje são mais de 40 mil McDonald's no mundo, ok? 40 mil. Agora pensa que você tem uma empresa e você agora tem mais uma loja, ou mais um consultório, ou mais um processo, mais uma operação, e agora você tem 40 mil. Pergunta, né? Hoje, se você tivesse... Eu já vou antecipar dizendo que provavelmente não. E essa é a grande sacada do protótipo de franquia, que é pensar dessa maneira, pensar assim, poxa, eu tenho um negócio e se eu tiver mais um cliente, grandes chances existem de eu não reproduzir o mesmo padrão no atendimento desses clientes. E isso é um problema. Por que é um problema? Porque se você não consegue reproduzir o mesmo atendimento, a mesma qualidade, nível de atendimento para cada cliente novo, significa que o seu negócio em certas partes tem dependência de você ou de alguém. E se o seu negócio tem dependência de você ou de alguém, provavelmente o seu negócio não é independente. Vou falar de mim. Hoje, o produto principal aqui, que é o SX1, que é onde a gente implementa a máquina de escala nas empresas, a gente tem uma grande dependência ainda de mim. Então, quando eu estava lendo... na semana passada, quando eu estava estudando, eu já fiquei muito alerta, né? Eu já venho, na verdade, bem alerta em relação a isso aqui no SX1, com esse alerta de que, cara, esse negócio depende ainda de mim demais. Eu preciso tirar essa dependência. E quando eu li protótipo de franquia, eu entendi que o grande lance é eu pensar como uma franquia. Então, qual que é a grande sacada aqui, né? A grande sacada é pegar tudo que você faz, tudo que você faz, tirar da sua cabeça e começar a reproduzir padrões para isso, certo? Eu vou compartilhar durante essa semana com vocês um pouco do que eu fiz já, mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês. O que eu fiz, qual já foi uma ação que eu fiz aqui? Eu basicamente criei um pipe, né, que é basicamente um ambiente onde a gente onde a gente executa, gerencia tarefas e atividades da turma aqui, da equipe, e eu criei um só de processo, e a nossa missão aqui foi começar a tirar todos os processos que a gente faz e colocar lá, com o objetivo de pegar aqueles que não foram documentados ainda, documentar com tudo detalhado. Gravação de tela, etc. Por quê? Porque eu quero que qualquer pessoa que entre na Scale tenha capacidade de reproduzir qualquer processo. Esse é o objetivo. E assim é a sugestão dele no livro. Então essa é uma ação que eu já comecei a fazer.
Inclusive, no livro, ele comenta que eu vou fazer um conteúdo durante essa semana também, onde eu vou destrinchar um pouco mais, mas existem 6 regras para desenvolver um protótipo de franquia. Primeira regra é que o protótipo de franquia, ou seja, o seu negócio, ele precisa oferecer valor consistente para os seus clientes, empregados, né, funcionários, fornecedores e financiadores, né, ou seja, investidores, sócios, etc. Então, você precisa gerar valor para todos de maneira abundante, de maneira extraordinária. Segunda coisa, ela precisa, que daí é aqui que eu ia entrar, que a operação ela precisa ter a condição de ser operada por pessoas de baixíssimo nível de capacitação, ou seja, a ideia é colocar uma pessoa que não tem capacidade técnica e ela consegue executar algum processo. Se isso acontece, significa que o seu processo está muito redondo, beleza? E é isso que ele defende muito no livro, tá? E se a gente for, inclusive, pegar o McDonald's, se você for pegar, as pessoas que entram no McDonald's, elas não têm uma capacitação, um curso técnico para fazer a atividade lá. Não tem uma faculdade. Não, eles entram lá, tem um treinamento e eles executam. Nunca viram nada daquilo lá na vida. Entram lá e executam. Não precisa ser um hamburguero, não precisa ser cozinheiro. Não precisa. Ele recebe treinamento e executa. Beleza? Terceiro, lugar de ordem impecável. Então, inclusive, tudo isso aqui é muito baseado no McDonald's, né? Ordem impecável é ter todos os processos organizados, tudo limpo, tudo organizado, bonitinho, certinho no seu lugar. Quarto, tudo que for feito tem que ser documentado no manual de operações. Essa semana, uma outra ação que eu fiz também, eu falei para a equipe assim, falei, turma, nós não iremos executar mais nada na Scale que não tenha um processo. Se você for executar alguma ação que não tem um processo já definido, você vai jogar para a nossa linha de desenvolvimento de processo e a gente vai desenvolver o processo e daí a gente executa. Então, essa é a quarta coisa, né? Que é basicamente você pegar tudo que está sendo feito e colocar no manual de operações. Beleza? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o médico, né? Então, o médico ele já tem procedimentos bem definidos, né? E daí, às vezes, falta definir outros procedimentos. Então, se você, às vezes, é dono de uma clínica, dono de um consultório, é você entender quais são os procedimentos que ainda não estão documentados. Exemplo, chegou um novo paciente, ou chegou um paciente no seu consultório. O que acontece quando ele chega? Ele pega uma senha, ele fala com a recepcionista, ele ganha um biscoito, ele ganha uma bala, ele ganha um copo de água, um copo de café, ele é convidado a ir para algum ambiente. O que acontece quando chega uma pessoa nova no seu consultório, na sua clínica? Enfim, então a ideia é essa, né? É documentar todas as coisas que acontecem 100%. 100%. Como se literalmente você fosse abrir uma nova estrutura e você tivesse tudo já pronto para fazer isso acontecer. A quinta coisa é um serviço sempre uniformemente previsível, ou seja, eu sei exatamente o que acontece do início ao fim da jornada do meu cliente. Desde o momento que ele entra em contato comigo no WhatsApp, até o momento que ele é atendido e recebe o projeto ou inicia o projeto comigo, eu sei exatamente o que vai acontecer de maneira previsível, quem vai executar, como vai executar, qual é o passo a passo, quais são os checklists. Então, se a gente for pegar até um avião, né, para subir para decolar um avião, existe todo um checklist, é um monte, checklist, né? Então, fiz isso, e aqui é a mesma coisa, é basicamente você construir as coisas em formato de checklist para que fique muito fácil de ser executado, e daí, obviamente, ter o processo documentado o que fazer. E, por último, ele sugere que tem um modelo, um código, né, de cores, roupas e instalações, ou seja, quase que um código de padrão de uso das coisas, né? Então, se a gente for pegar o McDonald's, que é o principal exemplo do livro, a gente tem isso lá acontecendo, né? Cores para as coisas, roupas, instalações. Então, eu vou dar um exemplo, né? O que seria um código de cor de roupa? Existe um restaurante chamado Madeiro, e no Madeiro, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas existem 2 cores de pessoas que estão atendendo, de roupas, né? De pessoas que estão atendendo. 3, na verdade. Uma delas são pessoas que estão em treinamento, uma delas é o garçom mesmo, e a outra é a pessoa que está gerenciando a turma. Então, isso é um código de cor, né? Então, dessa maneira fica fácil de identificar quem são essas pessoas, né? Estão usando roupas diferentes, cores diferentes,
enfim. E basicamente com isso a gente consegue ir construindo o padrão, construindo esse protótipo de franquia. Então são 6 regras. Primeiro, oferecer valor consistente e além do esperado para cliente, time, fornecedor, investidor ou sócio. Ter a capacidade de ter uma operação que pode ser operada por qualquer pessoa sem necessidade de nível técnico, nível de capacidade técnica para operar. Terceiro, ordem impecável. Quarto, tudo que for feito tem que estar documentado. Se não tiver documentado, tem que documentar. Não, é uma regra. Não fazer nada que não esteja documentado. Beleza? Quinto, serviço sempre previsível, ou seja, ter clareza exata da jornada inteira do meu cliente, tudo que vai acontecer. E sexto, o modelo precisa ter um código de cores, roupas, instalações, depende muito do negócio. No meu caso, eu vou ter que adaptar isso de alguma forma, porque hoje, basicamente, tudo que eu faço é remoto. Então, preciso encontrar maneiras entendendo o princípio, eu trago para a minha realidade. Essa é a ideia para você fazer aí, é entender aqui as sugestões dele no livro e levar para a sua realidade. E para finalizar, uma coisa muito importante que ele fala, e que eu, assim, peguei muito forte isso para mim, que é uma coisa que eu aprendi no ano passado, quando minha filha nasceu, inclusive. A empresa não é a minha vida. A empresa tem que me servir. Eu tenho que trabalhar pela empresa e não na empresa. Se você trabalha na empresa, então, por exemplo, já dei exemplos aqui para vocês, inclusive nos outros conteúdos, falando que hoje o SX1, eu trabalho nele. Eu trabalho no SX1. Tá errado. Eu tenho que trabalhar pelo SX1, que é um produto que eu tenho aqui na esquerda. Então, se você trabalha na empresa, assim como eu trabalho hoje no SX1, precisamos sair disso e trabalhar pela empresa. No meu caso aqui, pelo SX1. Beleza? Turma, basicamente é isso. Esse é o conteúdo de hoje. Esse livro é muito top. Eu vou trazer tudo que eu aprender, que eu vou trazer para vocês, as aplicações também. Como eu comentei, né? Essa parte de estruturação de processo, estruturação de uma empresa para ser vendida, né? A ideia é montar a empresa, estruturar tudo, colocar ela rodando de maneira independente para que eu possa um dia vender. Então, fazer isso é um know-how que eu ainda não tenho, estou adquirindo. E estou aqui compartilhando com vocês, porque pode ser que gere valor aí para você também. Fechou? Turma, se inscreve no canal, o canal é novo, preciso da sua ajuda, vamos fazer esse canal bombar, vamos ajudar empreendedor aqui no Brasil, porque como empreendedor a gente realmente pode fazer a diferença, fechou? Tamo junto, forte abraço, bora escalar e bora pra action, vamos pra cima sempre, é nóis.